Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel, uma dica para ajudar você que é iniciante. Como que a gente faz contas básicas no Excel? A gente vai falar dos 4 operadores básicos e vai mostrar para você como que você pode utilizar o Excel para fazer esses cálculos básicos no teu dia a dia aí. Então vamos lá, planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tô com uma planilha, primeiramente aqui, né? Na verdade são 5 planilhas. E aqui basicamente a gente vai trazer primeiro uma explicação e logo em seguida a gente vai colocar em prática para você entender passo a passo. Professor, eu sou iniciante. Se você é iniciante, acompanhe o nosso canal. Então vem aqui embaixo, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Aqui na descrição tem um link para o curso www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. E se você não sabe quem eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Bom, vamos lá, pessoal. Então, os operadores básicos é o sinalzinho de mais, o sinalzinho de menos, o sinalzinho de divisão, que é essa barrinha, e o asterisco, que faz a multiplicação. Mas como que a gente faz o uso desses operadores para fazer contas básicas no Excel? Vamos lá, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Planilha 1. Eu quero falar de adição, tá? Então imagine que, por exemplo, aqui eu vou ter um valor, ó, 100 e aqui eu vou ter um valor 200. Como que eu faço a soma desses dois valores, né? Vamos aumentar um pouquinho mais o zoom? Olha só. O que acontece aqui? O que você tem que fazer? Você tem que somar o A mais B. Você deveria colocar o igual, digitar 100 mais 200. Quando você faz isso, o Excel entende que ele tem que fazer uma continha de adição, uma soma. Ó, ao dar o Enter, ele calculou. Então, quando você vem aqui e digita igual 10 mais 10 mais 10 mais 30, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer toda essa soma que você visualiza. Ó. Vou dar um Enter, prontinho. Só que, vamos imaginar o seguinte. Michel, bacana, eu entendi. Então tem que colocar o igual, logo em seguida digitar os números e o operador da adição para somar. Bom, se eu quiser aqui, né, ó, colocar igual, e aí, por exemplo, manipular o valor do A e do B para fazer essa adição, essa continha de soma. Você vai ter que utilizar o seguinte. Tá vendo esse 100 aqui onde está digitado o valor? Ó? Isso aqui é um quadradinho. Esse quadradinho é uma célula. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai guardar a posição. Ou, por exemplo, uma variável. Né? Que variável que seria essa? O C4. Quando vem aqui, ó, sinalzinho de mais, clico em cima do 200, eu estou pegando o conteúdo de C4, somando com o conteúdo de C5. Seria, por exemplo, a variável A mais a variável B. Ao fazer isso, o Excel entende, porque você passou a posição, a variável. Vou dar um Enter, ó, 300. Mas, Michel, se tiver em branco aqui, ó, vou dar um Delete, vou descer na outra, vou dar Delete. Dá 0, porque não tem nada. Então, nada com nada dá 0, tá? Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, 85, vamos colocar aqui, ó, 85. E aqui 122. Olha só, acabou de somar. Olha que bacana. Então você tem os dois modos que você pode fazer contas básicas no Excel. Ou você faz, né, a soma, né, ó, dos números, digitando os números. Lembra bem, começa com o sinal de igual a continha no Excel, tá? Digitou os valores, mais o operador, ele vai fazer a conta para você. Ou você pega a célula que contém o valor, mais a outra célula que contém o valor. Ao fazer isso, ele faz a continha para você. Olha um exemplo que eu deixei aqui, ó. Eu tenho adição, o saldo anterior é 100. Aí eu comprei 10. Qual que é o meu saldo novo? Igual 100, sinalzinho de mais com o 10. Ao fazer isso, eu tenho o meu saldo novo, 110. Olha só, se eu mudar aqui, ó, quantidade comprada, 200,
100 com 200 deu um novo saldo, 300. Então a conta básica é assim que a gente faz no Excel. O primeiro exemplo que a gente viu foi a adição. Eu vou pegar aqui o exemplo 2. O exemplo 2 a gente vai falar de outro operador, a subtração. A continha de menos. Então imagine, eu tenho aqui 100 e aqui eu tenho 50. O que eu poderia fazer? Igual 100 menos 50. Ao dar o Enter, veja que ele fez ali. Mas se eu mudar aqui, ó, para 100, calculou? Não, porque eu digitei os números. Se eu quero que ele faça um cálculo dinâmico, baseando-se na posição, nas células, né, na variável A e na variável B, eu coloco igual, clico na primeira variável, ou na primeira posição, menos o valor da segunda posição, C4 menos C5. Ao dar o Enter, veja que ele calculou para a gente o resultado. Viu como é simples, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. São coisas que às vezes a gente vai mexer no Excel e às vezes a gente não sabe como fazer uma operação de cálculo básica no Excel. E aqui eu estou tentando te ajudar a entender esse tipo de recurso. Tudo bem? Agora lá, entrada, saída e saldo. Então tem 100 de entrada, 10 de saída. Qual que é o nosso saldo? Ó, igual, clico no 100, menos, clico agora na quantidade de saída, no C9. Ao dar o Enter, veja que eu tenho agora 90 de saldo. Se eu colocasse aqui 80, saiu. Logo eu tenho 20. Mas você deve pensar, mas Michel, e aqui nesse resultado B, se eu colocar menos 100, fica aqui, ó. Fica o quê, ó? Quando você faz igual 100 menos 100, olha só o que ele faz. Quando você está fazendo, né, pessoal, uma subtração de um número positivo com um negativo, automaticamente ele entende que ele está fazendo o quê? Um menos 1, multiplicando aquele valor para fazer uma soma, tá? Muito cuidado nesse ponto. Então aqui, ó, isso que você viu é basicamente uma fórmula matemática, né? Não é uma continha básica. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante você saber, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 200. Olha só. 100 menos 200 vai dar número negativo? Vai dar número negativo também. Então esse aqui é um detalhe muito importante da subtração. O mesmo modo que você aprendeu lá na matemática, funciona aqui exatamente igual. Tudo bem? Vamos ver o próximo exemplo. Próximo exemplo a gente vai falar de multiplicação. Mas antes de eu continuar, eu tenho um recado muito importante a você. Se você está gostando desse vídeo, vai deixando o teu like. Se você conhece alguém que tenha dificuldade em aprender Excel, que tem dificuldade em fazer contas simples, compartilhe esse vídeo com seu colega, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas a aprender. Você não está compartilhando o vídeo, você está compartilhando conhecimento. E deixa o teu comentário aqui nesse vídeo, que eu vou adorar ler e depois te responder. Tudo bem? Então vamos lá retomar. Na multiplicação, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, 5 e aqui eu tenho 2. Então se eu colocasse igual 5 asterisco 2, eu estou multiplicando 5 vezes 2, dá 10. Como eu poderia colocar igual, clico em cima do primeiro valor, que eu vou pegar a posição da célula, nossa variável A, vezes, depois eu vou aqui no C5, que seria nossa variável B. Ao dar o Enter, veja, 5 vezes 2 deu 10. 5 vezes 5, 25. Olha só. Então esse é o cálculo básico da multiplicação. Agora, olha só aqui um outro exemplo. Nós temos uma média de acidentes. São 10 acidentes por dia. Tá? Ó, deixa eu colocar média de acidentes ao dia. Tudo bem? Aí nós sabemos que o mês lá tem 30 dias. Qual que seria o total de acidentes? Igual a média de acidentes ao dia vezes o número de meses. Detalhe, pessoal, são números fictícios, somente mostrando um exemplo para você entender a usabilidade da multiplicação. Olha lá, vou dar um Enter, 30. 30 não, 300. Eu vi o 30 em cima, né? Daí logo falei 30, mas não. 10 vezes 30 vai dar 300 acidentes no mês. Se a média de acidentes fosse 5, olha só, 150.
Mas o mês tem 31, professor. Então, nesse mês aqui vai ter 155. Olha só. Então, a multiplicação é uma outra conta básica que a gente tem no Excel. E veja que é bem simples o modo de fazer as operações dentro da ferramenta. Vamos para o exemplo 4, a divisão. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, 100 e aqui eu tenho 10. 100 dividido por 10 dá 10, né? Ó, então, igual 100, ó, vou colocar a barrinha. Opa! Barrinha dividido por 10. Ao dar o Enter, veja que ele faz o cálculo. Se eu colocasse aqui 100 dividido por 100, tem que fazer o cálculo aí, professor. Então tem que fazer o quê? Ó, igual, clico no valor da variável A, que é a posição C4, dividido pela variável B, que é a posição C5. Ao dar o Enter, 100 dividido por 100 dá 1. Se eu colocasse 20 aqui no B, 5. Se eu colocasse 5 aqui, 5 dividido por 20, 0,25. Bom, olha outro exemplo prático. São Paulo, 100. Brasil, 500. Qual que seria a porcentagem de São Paulo, né, do total? Você teria que colocar igual, pegar aqui o valor de São Paulo, dividir pelo Brasil, que seria o total, né? Isso você teria a participação de São Paulo, por exemplo, numa produção de peças, numa quantidade produzida, no número total de acidentes, a porcentagem de São Paulo em nível Brasil, ok? Aí eu vou vir aqui, ó, clicar no símbolo de porcentagem. O que que ele fez? Ele passou, ó, 100 dividido por 500 é a mesma coisa que 20%. Então, São Paulo corresponde a 20% do todo. Aí é um cálculo básico de divisão. Aí você vai pensar, mas Michel, legal, bacana. Vamos para fechar agora com o último exemplo que eu acho que é importante. Vou colocar até o número aqui, ó, 5. Vamos lá. Precedência de operadores. O Excel respeita. Isso que é importante de dizer. Eu vou colocar alguns valores aqui. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, igual, esse valor dividido por esse, mais esse. Tudo bem? O que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer a divisão. Depois vai fazer a adição. Então, olha lá, ó. 10 dividido por 10 vai dar 1. Mais 10, 11. Mas, Michel, se eu colocasse igual esse valor mais esse dividido por esse, o que vai acontecer? 10 está aqui, correto? Mas primeiro ele vai fazer a divisão. Ao dar o Enter, vai retornar o mesmo resultado. Então, a precedência de operadores matemáticos, o Excel também leva em conta, ok? Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma fórmula básica, né, de Excel usando mais, menos, divisão, multiplicação, ele sempre vai priorizar primeiro a multiplicação e divisão, depois ele faz a adição e a subtração. Opa, deixa eu só colocar aqui umas aspinhas, pronto, ó lá. Só para ele entender ali o valor do texto, tá bom? Então ele sempre vai respeitar isso. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, igual esse menos esse, mais esse vezes esse. O que ele ia fazer? Ele ia fazer isso daqui, ó. D3 vezes Z3, primeiramente, para depois somar B3 menos C3. Olha lá, ao dar o Enter, aí você vai ver, né? Ó, 10 vezes 10 dá 100, menos 10 dá 0. Logo vai dar 100. Entendesse? Então isso para fechar esse conteúdo que a gente traz a você hoje. Hoje, pessoal, a gente falou de como fazer contas básicas no Excel através dos 4 operadores básicos: a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação no Excel. Há outros operadores, mas aí dá uma pesquisada aqui no canal que a gente tem outros vídeos que podem também te ajudar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas você quer aprender Excel comigo? Vem na descrição, www.cursodexcelonline.com. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea.
Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo,